Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 6, capítulo 67. Hermione está petrificada. Senhor Ridley, a voz de Hermione estava chorosa. Ela praticamente desabou como se estivesse sob um feitiço de relaxamento. Como se todos os ossos tivessem sido removidos de seu corpo. Você me assustou de morte. Desculpe, Hermione. Você encontrou alguma pista, disse Cyrus com um sorriso. Seu cabelo branco parecia incrivelmente deslumbrante e depois de absorver a vitalidade de Malfoy por algum tempo, o rosto de Malfoy parecia tão pálido como se tivesse sido polvilhado com farinha, especialmente parado no escuro assim, ele parecia um cadáver morto. Mas Hermione não percebeu isso. Após aquele medo momentâneo, ela viu Cyrus como se ele fosse um salvador e começou a falar incessantemente. Eu encontrei, aquele monstro é um basilisco. Você injustiçou a Grid, ele se move nos canos, é melhor pegarmos espelhos. Hermione agarrou desesperadamente os braços de Cyrus, falando de forma incoerente. Não se apresse, Hermione, você pode falar devagar. Cyrus deu tapinhas nas costas de Hermione para ajudá-la a se acalmar. Só então Hermione explicou detalhadamente tudo o que havia descoberto a Cyrus. Você é realmente inteligente, Hermione. Cyrus elogiou-a sinceramente. Evidentemente seu elogio agradou muito a Hermione. A bruxinha fungou orgulhosamente, sua cauda praticamente abanando para o céu. No entanto, há uma coisa que você entendeu errado. Cyrus soltou Hermione, dando meio passo atrás para se distanciar dela. Ele parecia ter retornado subitamente para a escuridão. Embora os dois estivessem a apenas alguns passos de distância, a luz da varinha de Hermione a separava de Cyrus. Senhor Ridley, eu não injusticei a Grid, Hermione. Você está enganada. Mas a Grid realmente não é. Claro que ele não é. Cyrus interrompeu Hermione. Neste ponto, a expressão em seu rosto começou a parecer desconhecida para Hermione. Eu disse, eu não injusticei. Para ser preciso, foi uma armação. Mas por quê? Simplesmente falando, eu sou o herdeiro de Slytherin. Cyrus sorriu, explicando generosamente. Todos os ataques nestes 2 últimos semestres foram planejados por mim. Como isso é possível? Hermione hesitou com lágrimas nos olhos. O que Hermione sentiu neste momento foi dor, decepção e traição. Como ela poderia acreditar que o Sr. Riddon, com quem passara tanto tempo, com quem roubara ingredientes de poções de Snape e que lhe dera aulas particulares, era na verdade o assassino que eles estavam procurando? Ele até tomou banho com ela. Mas por quê? Você também vem do mundo trouxa, você também, como Malfoy, nos considera sangues ruins? Hermione questionou dolorosamente. Desta vez, ela sentiu a dor que esta palavra lhe trazia ainda mais profundamente do que quando Malfoy a insultara antes. Não, eu nunca pensei isso, mas para a ressurreição, deve haver sempre algum sacrifício. Esta é uma lição. Acho que da próxima vez, você deve saber para não confiar facilmente em algo que pensa, disse Cyrus calmamente. Tudo bem, você deve ir dormir, Hermione. Mas fique tranquila, eu não vou matar você. Ele estava praticamente bajulando uma criança para dormir. Hermione pareceu perceber algo. Ela ouviu o som de aço raspando no chão atrás dela, um som tão estridente. Ela se perguntou por que não o ouvirá antes. Mas agora, ela só podia fechar desesperadamente os olhos, avançando violentamente contra Cyrus. Cyrus não bloqueou seu caminho, permitindo que Hermione lutasse. Ela ocasionalmente abria os olhos para verificar sua posição em relação ao basilisco, mas, na maioria das vezes, mantinha os olhos fechados, evitando o olhar sombrio e crepuscular do basilisco. O basilisco enfurecido, vendo sua presa se mover, também acelerou. Suas escamas de aço rasparam rapidamente pelo chão, enviando faíscas brilhantes. Seu corpo, torcendo-se para a esquerda e para a direita, derrubou fileiras distantes, perseguindo na direção em que Hermione fugia. Hermione, cheia de medo, lançava feitiços freneticamente atrás de si como se estivesse louca. Ela conhecia muitos feitiços, alguns até ensinados por Cyrus. Lembrando-se disso, o coração de Hermione encheu-se de pesar e ironia. Mas por enquanto, ela tinha que se salvar primeiro. Ela apertou firmemente o pedaço de papel em uma mão, lançando feitiços atrás de si enquanto corria. Aviforce. Serpensortia. Estupefaça. Feitiço de congelamento. Os feitiços disparando da varinha de Hermione brilharam com luz, como fogos de artifício brilhantes em uma noite de verão, fugazes em um instante. No entanto, esses feitiços não tiveram quase nenhum efeito no basilisco. Suas escamas verdes iridescentes como uma armadura bloqueavam esses feitiços, falhando até em retardar o avanço do basilisco. Mesmo o feitiço de congelamento poderoso o suficiente para esfriar uma salamandra de fogo, falhou em impedir o basilisco. O basilisco era muito mais rápido que Hermione, mas Hermione saltava entre as densas estantes como um ratinho ágil. No espaço apertado, o tamanho enorme do basilisco, ironicamente, tornou-se um inconveniente. Mas Cyrus foi muito paciente. Ele assistiu o basilisco encurralar lentamente Hermione. Viu Hermione se espremer freneticamente nas brechas das estantes desmoronadas e observou o basilisco esmagar violentamente os obstáculos em seu caminho com sua cauda. Agora, Hermione finalmente correu para a porta principal da biblioteca. Se ela pudesse apenas empurrá-la, poderia escapar daqui. Talvez houvesse alguém no corredor, talvez aquelas pessoas pudessem ajudá-la, e mesmo que não pudessem, pelo menos ela poderia expor Malfoy, não expor a ambição de Riddon. No entanto, quando ela empurrou com força para abrir a porta, descobriu que a porta da biblioteca estava tão imóvel como se tivesse sido soldada. Alô, Momora! Alô, Momora! Ela bateu o pé em desespero, sua voz distorcida, cutucando desesperadamente a fechadura com sua varinha, mas a porta permaneceu imóvel. É inútil, eu já lancei o contrafeitiço. Cyrus aproximou-se dela lentamente. Neste ponto, Hermione já sentia o enorme monstro atrás dela se aproximando. Ele havia diminuído a velocidade, seu corpo, mais grosso que a cintura dela, bloqueando sua última retirada. Hermione só podia virar a cabeça, as costas pressionadas firmemente contra a parede, as pálpebras parecendo coladas. Ela até esqueceu como respirar. O hálito fétido e frio do basilisco bateu em suas bochechas. Sem mais truques, disse Cyrus zombeteiramente. Ele pegou sua varinha, girando-a suavemente entre 2 dedos. Hermione sentiu seu corpo fora de controle, como se incontáveis braços a tivessem agarrado, forçando suas articulações e levantando suas pálpebras. Em sua visão, a sombra do basilisco surgia como montanhas ondulantes, pico após pico. Você é um pouco decepcionante, Hermione.
Cyrus não pôde deixar de lembrá-la. Você se lembra do que eu te ensinei a usar para bloquear o olhar do basilisco? Hermione exerceu toda a sua força para lançar um feitiço cabeça de bolha em si mesma no último momento. Então suas pálpebras foram completamente forçadas a abrir pela magia de Cyrus, e na escuridão, os olhos da grande cobra atingiram a alma de Hermione diretamente. Pop! A bolha estourou. A rígida Hermione caiu como um bloco de ferro. O basilisco ainda queria atacar, queria despedaçar a pessoa à sua frente, mas Cyrus o impediu. Este monstro gigante só podia obedecer sob a magia da ofidioglossia. A expressão maligna no rosto de Cyrus desapareceu. Ele agora parecia rígido, caminhando silenciosamente para o lado de Hermione e mudando-a para uma posição aparentemente mais confortável. É claro que ela não podia sentir nada. Então, ele ergueu a varinha e enviou uma faísca em direção à seção reservada. O alarme da biblioteca foi acionado. Capítulo 68. Partida de quadribol interrompida. O tempo retrocedeu várias dezenas de minutos antes. Harry correu em direção à torre da Grifinória, pegou sua Nimbus 2000 e juntou-se à multidão agitada que atravessava os terrenos da escola. Mas seus pensamentos permaneciam no castelo, perseguindo aquela voz. Enquanto ele vestia suas vestes escarlates no vestiário, seu único consolo era que todos estavam agora do lado de fora assistindo ao jogo. Os jogadores entraram no campo sob aplausos estrondosos. Olivia Wood subiu aos ares, voando ao redor das balizas para se aquecer. Madame Osh liberou a goles. O time da Lufa-Lufa, vestido de amarelo claro, estava agrupado, discutindo táticas no último minuto. O olhar de Harry percorreu as arquibancadas, onde o cabelo branco de Malfoy se destacava proeminentemente enquanto ele empurrava os espectadores lotados em direção a Gina e Rony. No entanto, Harry não viu Hermione. Cyrus, ofegante, sentou-se ao lado de Gina e perguntou conscientemente: "Finalmente encontrei vocês. Onde está Hermione?" "Ela foi para a biblioteca", Gina disse imediatamente, contando tudo o que havia acontecido desde que ela e Cyrus se separaram. "Sozinha? Você não deveria ter deixado ela ir sozinha, e se houver perigo?" "De jeito nenhum. O herdeiro saberia por acaso a localização da Hermione?" Rony não acreditava que fosse uma coincidência tão grande. Mas logo que Harry no campo estava prestes a montar em sua vassoura, a professora McGonagall subiu subitamente pelo gramado, segurando um enorme megafone roxo. O coração dele afundou como uma pedra. Outro ataque provavelmente havia ocorrido. De fato, aquele som mais cedo era realmente o sinal de que o monstro havia começado a agir. O rosto de Rony ficou instantaneamente pálido. Ele se levantou em pânico e começou a abrir caminho para o campo. Não pode ser realmente. Cyrus e Gina também o seguiram rapidamente. "A partida está cancelada", anunciou a professora McGonagall através do megafone para as arquibancadas lotadas. Um coro de vaias e gritos irrompeu da multidão. Olivia Wood parecia arrasado. Ele pousou no chão e, sem descer da vassoura, correu em direção à professora McGonagall. "Mas professora", ele gritou, "nós precisamos jogar. A taça de quadribol. Grifinória." A professora McGonagall o ignorou e continuou a falar no megafone. "Todos os alunos devem retornar aos salões comunais de suas casas, onde os diretores das casas fornecerão mais informações. Por favor, saiam o mais rápido possível." Então ela baixou o megafone e fez um sinal para que Harry se aproximasse. "Potter, acho melhor você vir comigo." Harry se perguntava por que ele era sempre o procurado sempre que algo acontecia. Ele não conseguia entender, ele estava perfeitamente bem no campo de quadribol, então como esse ataque estava ligado a ele novamente? Do outro lado, quase 1000 alunos criavam uma cacofonia de ruídos e na multidão agitada, Cyrus, Rony e Gina lutavam para atravessar a torrente e correr em direção a eles. "Muito bem, talvez seja melhor você vir também, Rony Weasley." A professora McGonagall olhou para Rony, cedendo de forma incomum, mas Cyrus e Gina não tiveram tanta sorte. "Quanto a vocês dois, corram de volta para os salões comunais de suas casas. Especialmente você, Malfoy." Com isso, ela partiu, levando os confusos Harry e Rony com ela. Harry olhou para trás e viu Cyrus e Gina parados isoladamente na grama verde do campo, com os espectadores amontoados atrás deles. Ele sentiu como se o mundo tivesse sido dividido em três. O barulho tumultuado de repente pareceu muito distante. E o furioso Wood era como uma silhueta em um filme mudo. "O que exatamente aconteceu?" Gina perguntou, muito preocupada. "Receio que algo inesperado tenha ocorrido." Cyrus ponderou por um momento, então disse: "Vamos voltar por enquanto. Tenho certeza de que Harry e Rony nos dirão o que aconteceu quando retornarem." "Sim." Gina apenas pôde concordar. "Espero que Hermione esteja bem." "Hermione!" Rony exclamou. O mau pressentimento deles havia se tornado realidade. A professora McGonagall desta vez não levou Harry e Rony para o escritório de ninguém, mas diretamente para a ala hospitalar. Hermione estava lá, imóvel, com os olhos vagos abertos de forma antinatural. "Ela foi encontrada perto da biblioteca", disse a professora McGonagall. "Suponho que nenhum de vocês possa explicar isso?" Alguém forçou os olhos dela a se abrirem. Madame Pomfrey reconheceu instantaneamente a estranheza na expressão de Hermione. Ela claramente queria manter os olhos bem fechados, mas suas pálpebras haviam sido brutalmente forçadas. Isso significa que o agressor provavelmente lançou o feitiço através do olhar. Essa pista levou McGonagall a pensar facilmente no basilisco, no entanto, enquanto outras vítimas podiam ser explicadas. Parecia não haver nada com Hermione que tivesse bloqueado seu olhar do basilisco. Ainda assim, ela estava petrificada, não morta. "Eu os escoltarei de volta à torre da Grifinória", disse a professora McGonagall pesadamente. "Em todo caso, preciso falar com os alunos. Todos os alunos devem estar de volta aos salões comunais de suas casas até às 6 horas da tarde. Nenhum aluno tem permissão para deixar os dormitórios após esse horário. Cada aula será escoltada por um professor. Nenhum aluno tem permissão para usar os banheiros sem o acompanhamento de um professor. Todos os treinos e partidas de quadribol estão adiados. Nenhuma atividade será realizada à noite." Os alunos da Grifinória se amontoaram no salão comunal, ouvindo silenciosamente a professora McGonagall falar. Ela enrolou o documento de pergaminho que acabara de ler e disse com a voz um tanto embargada: "Na verdade, não preciso dizer. Raramente estive tão angustiada antes. É muito provável que a escola feche, a menos que o culpado por esses ataques seja
pego. Peço a todos que acreditam saber algo que se manifestem. Ela subiu de forma um tanto desajeitada pelo buraco do retrato, e os alunos da Grifinória imediatamente começaram a tagarelar. 2 grifinórios já caíram, sem contar um fantasma da Grifinória, além de uma corvina e um lufano. Lino Jordan, um amigo dos gêmeos Weasley, contava nos dedos. Algum professor notou que todos os Sonserinos estão completamente ilesos? Não é óbvio que tudo isso vem da Sonserina? O herdeiro de Sonserina, o monstro de Sonserina, por que eles não expulsam simplesmente todos os Sonserinos? Ele gritou alto, e seus ouvintes assentiram frequentemente, acompanhados por aplausos esparsos. Mas Harry não estava ouvindo com atenção. Ele parecia não conseguir afastar a imagem de Hermione deitada, rígida e vaga como uma estátua de pedra na cama do hospital. Se o culpado não fosse pego logo, ele teria que passar a vida de volta nos Dursley. Tom Riddle havia denunciado Hagrid precisamente porque enfrentava a perspectiva de retornar ao orfanato trouxa se a escola fechasse. Harry agora entendia completamente os sentimentos dele. O que devemos fazer? Rony sussurrou no ouvido de Harry. Ele e Gina estavam encolhidos em um canto. Você acha que eles suspeitam do Hagrid? Temos que falar com ele, decidiu Harry. Não consigo acreditar que seja ele desta vez. Mas como ele deixou o monstro sair da última vez, ele deve saber como entrar na câmara secreta. E isso é um avanço. Mas a professora McGonagall disse que temos que ficar na torre, a menos que estejamos na aula. Eu acho, disse Harry, com a voz ainda mais baixa, que é hora de tirar a velha capa do meu pai novamente. Então vamos encontrar o Sr. Riddle primeiro e depois irmos juntos. Capítulo 69. Cornélio Fudge. Naquela noite, Harry e Rony foram para a cama como de costume. Eles esperaram até que Neville, Dino e Simas parassem de discutir sobre a câmara secreta e finalmente pegassem no sono antes de saírem da cama, vestirem suas roupas e jogarem a capa da invisibilidade sobre si mesmos. Quando chegaram ao salão comunal, encontraram Gina já esperando por eles no sofá. Vamos. Iremos primeiro para o salão comunal da Sonserina. Encontrei uma maneira de contatar o Sr. Riddle, e ele estará nos esperando na entrada, disse Gina imediatamente. Caminhar pelos corredores sombrios não era uma experiência agradável. Harry já havia percorrido o castelo várias vezes no meio da noite antes, mas nunca vira tantas pessoas fora após o pôr do sol. Professores, monitores e fantasmas patrulhavam os corredores em pares, verificando todos os lugares em busca de qualquer anormalidade. Embora a capa da invisibilidade fosse útil, ela nem sempre funcionava. Uma vez, ele e Rony quase foram descobertos por Snape. Ele sempre sentia que Snape parecia muito sensível à capa da invisibilidade. Eles finalmente chegaram ao salão comunal da Sonserina com grande dificuldade, mas não havia ninguém do lado de fora da porta. Onde está o Riddle? Ele não foi pego, foi? Rony perguntou em voz baixa, um pouco preocupado, pois havia simplesmente professores demais patrulhando esta noite. Aqui. Cyrus ouviu a conversa deles e materializou-se abruptamente do nada. Eu usei um feitiço de desilusão. Caso contrário, eu não teria sido capaz de evitar a observação dos professores. Cyrus estendeu a mão na direção da voz, levantou a capa da invisibilidade de Harry e franziu a testa. Ela é um pouco pequena demais para cobrir nós 4? Você não conhece o feitiço de desilusão? Rony perguntou, intrigado. Mas eu só posso garantir não ser descoberto quando estou parado. Se eu me mover, os professores notarão que algo está errado, disse Cyrus deliberadamente. Agora, o corpo de Malfoy não era mais útil. O que ele queria era Gina. Gina, deixe-me possuir o seu corpo. Se um de nós a menos for, há menos risco de exposição, disse ele. E nesta situação, se eu continuar possuindo Malfoy, provavelmente não poderei encontrar vocês normalmente até o final do semestre. Gina não pareceu resistir nem um pouco. Em vez disso, ela mostrou uma expressão tímida. No entanto, Harry tinha algumas dúvidas. E quanto ao Malfoy? Vou garantir que ele tenha uma boa noite de sono. Quando ele acordar, não se lembrará de nada. Rony não parecia muito disposto a que alguém possuísse sua irmã, mas Gina respondeu rapidamente. Vamos fazer desta maneira. O poder do Sr. Riddle também é maior. Ele pode proteger vocês. Cyrus transferiu-se rapidamente do corpo de Malfoy para o de Gina, empurrou o inconsciente Malfoy de volta para o salão comunal e o deixou lá. Então, os três, usando a capa da invisibilidade, deixaram o castelo. Harry e Rony se sentiam constrangidos. Eles tinham acabado de se acostumar com Cyrus sendo Malfoy, e agora ele era Gina. Esse sentimento era estranho demais. Mas não havia tempo para remoer isso agora. Era uma noite estrelada, e eles se apressaram em direção à janela iluminada da cabana de Hagrid. Eles não tiraram a capa da invisibilidade até chegarem à porta dele. Alguns segundos depois de baterem, Hagrid escancarou a porta. Eles foram recebidos por Hagrid segurando uma besta apontada diretamente para eles, e o enorme cão canino latindo alto atrás dele. Isso assustou a todos. Foi a primeira vez que Harry viu Hagrid agir dessa maneira. Oh, são vocês! Hagrid relaxou visivelmente, baixou sua arma e olhou para eles. O que vocês três estão fazendo aqui? Para que serve isso? Harry perguntou, apontando para a besta enquanto entravam na sala. Cyrus tentou tornar sua presença ainda menor. Nada, resmungou Hagrid evasivamente. Eu pensei. Não importa, sentem-se. Vou fazer um chá. Ele parecia distraído, derramando água da chaleira e quase apagando fogo. Então sua mão enorme tremeu subitamente, derrubando o bule. Você está bem, Hagrid? Ficou sabendo sobre a Hermione? Oh, sim, eu soube, disse Hagrid com a voz embargada. Estava claro que ele estava genuinamente triste por Hermione, mas continuava olhando ansiosamente para a janela, como se algo ainda mais terrível o aguardasse. Acho que você não precisa se preocupar muito. Ela vai ficar bem, ela vai. Ele serviu algumas xícaras de chá para Harry e os outros, mas esqueceu de colocar as folhas de chá. Logo que ia colocar uma fatia grossa de bolo de frutas em um prato, houve uma batida forte na porta. O bolo de frutas na mão de Hagrid caiu imediatamente assustado, e sua expressão era de agitação. Igualmente agitados ficaram Harry e Rony, e até Cyrus ficou um pouco em pânico, porque ele sabia quem estava à porta. Escondam-se rápido, será ruim se formos descobertos saindo escondidos. Cyrus puxou apressadamente a capa da invisibilidade de Harry sobre todos eles. Os três se amontoaram firmemente atrás do sofá, com a respiração de Cyrus mais pesada que o normal. Dumbledore estava prestes a entrar. Assim que Hagrid viu que estavam todos escondidos, ele pegou sua besta e mais uma vez escancarou a porta. Boa noite, Hagrid. Dumbledore entrou primeiro, parecendo
parecendo muito sério, seguido por um homem de aparência muito estranha. O estranho era baixo, atarracado e robusto, com cabelos grisalhos bagunçados e uma expressão ansiosa no rosto. Suas roupas eram uma mistura estranha, terno risca de giz, gravata vermelha brilhante, longa capa preta e botas roxas pontudas. Ele carregava um chapéu coco verde musgo debaixo do braço. Aquele é o chefe do meu pai. Rony exclamou baixinho, Cornélio Fudge, ministro da magia. Não fale. Cyrus deu uma cotovelada forte em Rony, dizendo para ele calar a boca. Essa ação claramente chamou a atenção de Dumbledore. Seus olhos azuis olharam em direção ao esconderijo de Cyrus, e a expressão em seu rosto tornou-se divertida. No entanto, ele desviou rapidamente o olhar como se não os tivesse notado. Isso fez Cyrus se perguntar se Dumbledore o tinha visto através da capa da invisibilidade. Mas ele decidiu rapidamente que não era o caso. Aquela não era uma capa da invisibilidade comum, e ele acreditava que Dumbledore provavelmente só havia sentido a presença da capa da invisibilidade, já que ele estudará essa vestimenta por um longo tempo. No entanto, ele provavelmente não sabia quantas pessoas estavam sob a capa. O rosto de Hagrid ficou imediatamente pálido, e o suor começou a brotar em sua testa. Ele se deixou cair em uma cadeira, olhando de Dumbledore para Cornélio Fudge. Isso é ruim. Hagrid disse Fudge em um tom nítido e rápido, muito ruim. Tive que vir. Ocorreram 4 ataques a trouxas, é demais. O Ministério da Magia deve agir. Eu não fiz, o senhor sabe que eu não fiz, professor Dumbledore, senhor. Espero que compreenda, Cornélio, que tenho total confiança em Hagrid, disse Dumbledore franzindo a testa. Mas veja bem, alvo, disse Fudge desconfortavelmente. O registro passado de Hagrid joga contra ele. O Ministério da Magia tem que tomar algumas medidas. Já foi feito contato com o conselho escolar. Mas Cornélio, ainda tenho que lhe dizer que levar Hagrid embora não terá utilidade alguma. Tente ver do meu ponto de vista, disse Fudge, mexendo em seu chapéu coco. Estou sob muita pressão. Algo precisa ser feito. Se no final não for o Hagrid, ele voltará, e ninguém mais terá nada a dizer. Mas tenho que levá-lo. Não deveria eu cumprir o meu. Me levar embora, disse Hagrid tremendo todo. Para onde? É por pouco tempo, não é um castigo, apenas uma medida de precaução. Se outra pessoa for pega, você será libertado com todas as desculpas, disse Fudge para si mesmo. Embora tivesse vindo aqui com Dumbledore para encontrar Hagrid, ele nunca olhou Hagrid nos olhos. É claro que ele também poderia ter sentido um pouco de vergonha, pois suas ações atuais equivaliam a fazer Hagrid levar a culpa. Mas isso era muito irracional. Quando ocorre um crime, mesmo que uma pessoa tenha antecedentes criminais, ela não deve ser condenada diretamente sem provas. Isso não é razoável nem legal. Deve-se lembrar que mesmo após a ressurreição de Lord Voldemort, nenhum dos comensais da morte que haviam escapado da justiça anteriormente foi punido sem evidências. Poderia Dumbledore, como bruxo-chefe da Suprema Corte, não impedir o comportamento absurdo de Fudge? Impossível. Mas embora Dumbledore tenha protestado, ele não impediu substancialmente Fudge. Cyrus podia sentir a natureza aterrorizante de Dumbledore ainda mais agora. Capítulo 70. Dumbledore é expulso. Nesse momento, outra batida pesada soou à porta. Dumbledore foi abri-la. Quando Harry viu a figura sombria entrar, ele exclamou, fazendo Cyrus lhe dar outra cotovelada. Era Lúcio Malfoy do lado de fora da porta. Lúcio Malfoy entrou na cabana de Hagrid, completamente envolto em uma longa capa de viagem preta, com um sorriso frio e satisfeito no rosto. Canino começou a latir furiosamente. Ao ver a aparição de Malfoy, Cyrus finalmente se sentiu completamente aliviado. Não importava o que acontecesse, as coisas tinham pelo menos progredido até este ponto. Malfoy já havia cooperado com ele para usar um pequeno truque para tirar Dumbledore da escola. Sem Dumbledore, Hogwarts não representava nenhuma ameaça para Cyrus. Seu humor melhorou instantaneamente, e ele não pôde evitar curvar os lábios em um sorriso. A outra pessoa que não se surpreendeu com a aparição de Malfoy foi Dumbledore. Ele há muito tempo adivinhara que esse dia chegaria. Tom Riddle não podia permitir que ele ficasse na escola, pois isso seria desfavorável para o passo final de seu plano. Seria arriscado demais. Assim como no ano passado, encontrar uma maneira de tirá-lo do caminho era a melhor opção. Dumbledore estivera se perguntando quando a outra parte planejava agir. Parecia que era agora. Você já está aqui, Fudge, disse Malfoy contente. Muito bem, muito bem. Fazer Hagrid levar a culpa novamente também fazia parte do plano de seu mestre, e este assunto exigia que ele exercesse pressão sobre Fudge, precisando apenas subornar alguma opinião pública. Vendo agora que Fudge já havia chegado a Hogwarts, Lúcio Malfoy estava naturalmente muito satisfeito. Mas Hagrid não gostava desse convidado indesejado. O que de bom poderia vir da família Malfoy? O que você está fazendo aqui? Saia, saia da minha casa. Meu querido amigo, por favor, acredite em mim. Eu também não tenho prazer em entrar em sua. Oh, você chama isso de casa? Desdenhou Lúcio Malfoy. Olhando ao redor da pequena e pobre cabana, apenas vinha à escola para ver. Alguém me disse que o diretor estava aqui. O comportamento de Malfoy era de fato irritante. Se Cyrus não soubesse que a outra parte estava do seu lado agora, até ele mesmo teria vontade de dar uns socos em Malfoy. O que você quer comigo, Lúcio? Perguntou Dumbledore. Suas palavras foram polidas. As coisas estão terríveis, Dumbledore. Lúcio desenrolou calmamente um longo pergaminho. Ele parecia relaxado, aparentando ter a vitória em suas mãos, mesmo enfrentando Dumbledore, ou melhor, precisamente porque sabia que estava enfrentando Dumbledore. Ele não estava nem um pouco agitado. O Conselho de Governadores sente que você deve se afastar. Esta é uma suspensão temporária. Todos os 12 governadores a assinaram. Sentimos que você pode não estar utilizando seus talentos. Quantos ataques ocorreram até agora? Nesse ritmo, não estará um único aluno trouxa em Hogwarts. E todos sabemos que isso seria uma perda terrível para a escola. Ele falava como se estivesse profundamente magoado e arrependido pelos ataques aos alunos vindos do mundo trouxa. Do que você está falando, Lúcio? Disse Fudge, parecendo alarmado. Dumbledore suspenso. Não, não. Nós absolutamente não queremos isso agora. A nomeação ou suspensão temporária do diretor é assunto do Conselho de Governadores, Fudge. O Ministério da Magia não tem o direito de interferir. O rosto de Lúcio estava calmo. Ele nunca levará Fudge, esse ministro incompetente, a sério. Já que Dumbledore falhou em interromper esses ataques.
Mas veja bem, Lucius Dumbledore não pode pará-los, disse Fudge, com o lábio superior começando a suar. Ele achava que os governadores da escola deviam estar loucos para suspender Dumbledore nesta conjuntura crítica, quero dizer, quem pode pará-los? Veremos, disse Malfoy, com um sorriso astuto se espalhando pelo rosto. Parar? Ele não tinha intenção alguma de pará-los. Quantas pessoas você ameaçou e chantageou para forçá-las a concordar, hein, Malfoy? Hagrid estava furioso, parecendo querer dar um soco direto em Lúcio, preferencialmente esmagando a cabeça dele em uma plantação de abóboras. Malfoy naturalmente não tinha medo de Hagrid e disse zombeteiramente, gostaria de lhe dar um conselho. Não grite com os guardas de Azkaban desse jeito. Eles não vão gostar. O pensamento de Dumbledore ser suspenso fez com que Hagrid nem sequer temesse Azkaban. Você não pode levar o Dumbledore. Se você o levar embora, os trouxas não terão chance de sobrevivência. Haverá assassinatos muito em breve. Acalme-se, Hagrid disse Dumbledore severamente. Ele olhou para Lúcio Malfoy. Se o Conselho de Governadores deseja que eu saia, Lúcio, eu irei, é claro, desocupar o cargo. Mas, gaguejou Fudge. Não, rugiu Hagrid. Os olhos azuis penetrantes de Dumbledore permaneceram fixos nos olhos cinzentos e frios de Lúcio. No entanto, disse Dumbledore muito lenta e claramente, para que todos os presentes pudessem ouvir cada palavra que ele dizia. Eu só terei verdadeiramente deixado esta escola quando aqueles que estão aqui se voltarem contra mim. Vocês também descobrirão que em Hogwarts, ajuda sempre será dada àqueles que a pedirem. Cyrus tinha certeza de que Dumbledore olhara para eles. Um olhar que era ao mesmo tempo um lembrete e um aviso. Ele não tinha notado apenas Harry e Rony, mas até ele mesmo. Sentimento louvável, disse Malfoy, curvando-se, todos sentiremos falta da sua maneira altamente individual de lidar com as coisas, alvo, e apenas esperamos que seu sucessor possa interromper completamente os assassinatos. Malfoy caminhou até a porta da cabana, abriu-a e fez uma reverência para Dumbledore sair. Fudge mexeu em sua cartola, esperando que Hagrid fosse à frente dele, mas Hagrid ficou parado, respirou fundo e disse cautelosamente. Se alguém quiser encontrar algo, só precisa seguir as aranhas, e encontrará a direção certa. É tudo o que tenho a dizer. Fudge olhou para ele com espanto. Tudo bem, eu vou, disse Hagrid, vestindo seu casaco de pele de toupeira. No entanto, logo que ia seguir Fudge pela porta fora, ele parou novamente e disse em voz alta, alguém precisa alimentar o canino enquanto eu estiver fora. A porta se fechou com força, e Rony arrancou a capa da invisibilidade. Isso é um problema, disse ele com a voz rouca. Dumbledore se foi. Eles provavelmente fecharão a escola hoje à noite. Haverá ataques todos os dias quando ele se for. Canino latiu furiosamente de novo, arranhando a porta fechada com as patas. No dia seguinte, a notícia da partida de Dumbledore rapidamente fez com que o medo se espalhasse de uma forma sem precedentes. Cyrus estava de um humor muito agradável. O tempo estivera consistentemente ensolarado recentemente, com céus limpos e superfícies de lagos cintilantes. E as árvores na floresta proibida estavam exuberantes e vibrantes, parecendo muito vivas. Cyrus desfrutava gananciosamente de tudo isso através do corpo de Gina, cheio de vitalidade. Para os outros alunos de Hogwarts, o medo os envolvia como uma névoa fria, mas para Cyrus, o renascimento estava se aproximando cada vez mais. Capítulo 71. Ação esta noite. O tempo estava gradualmente começando a ficar mais quente. Olhando para cima, o céu parecia ter ficado mais alto. Teria sido um ótimo dia para o quadribol, mas a partida de quadribol havia sido cancelada, e até mesmo sair para uma caminhada era um luxo. Os corredores ficavam vazios entre as aulas, pois os professores patrulhando por toda parte não permitiam que ninguém perambulasse. Mesmo para as aulas, os jovens bruxos tinham que fazer fila um a um e serem escoltados pessoalmente por seus diretores de casa. A escola inteira estava em um estado extremamente opressivo. Mesmo na sala comunal da Grifinória, ninguém mais estava disposto a brincar. Todos estavam em pânico, esperando passar por este semestre o mais rápido possível. A professora McGonagall esperava muito conseguir organizar tudo, de preferência encontrar o herdeiro, mas não havia pistas no momento. Ela não era como Dumbledore, que conseguia ver o quadro geral, mas felizmente a situação ainda não estava no seu pior. Os alunos atacados ainda podiam ser salvos, e assim que as mandrágoras amadurecessem, eles acordariam. Talvez então o verdadeiro culpado não tivesse onde se esconder. Por esse motivo, ela também estava preocupada que o atacante pudesse silenciar as vítimas, então a ala hospitalar tornou-se um lugar fortemente guardado. Harry e Ron queriam ir ver Hermione novamente, mas foram impedidos. Agora talvez apenas os alunos da casa Sonserina não estivessem nem um pouco preocupados. Todas as 4 pessoas atacadas eram nascidos trouxas, o que era suficiente para provar que a casa deles não era o alvo do herdeiro desde o início. Em vez disso, era provável que o herdeiro fosse um deles. Isso os encorajou muito, e toda vez que olhavam para alunos de outras casas durante a aula, não podiam evitar de ser presunçosos. Especialmente Malfoy. Quando Cyrus devolveu seu corpo para ele, também alterou sutilmente uma pequena parte de sua memória. Agora, ele não notava nada de errado, mas se ele recordasse cuidadosamente suas experiências nos últimos meses, descobriria que não havia memória relacionada em seu cérebro, apenas uma névoa. Ele não descobriu absolutamente nada de errado, desfilando pela escola como se tivesse acabado de ser nomeado monitor-chefe. Além disso, ele estava de volta a andar com seus velhos amigos, Crabbe e Goyle, e estava muito feliz com o fato de Dumbledore ter sido expulso da escola. No entanto, ele na verdade não desgostava tanto de Dumbledore nem duvidava tanto das habilidades de Dumbledore. Era simplesmente porque seu pai foi quem fez isso acontecer, o que o deixava muito orgulhoso. Quando Cyrus voltou da aula hoje, viu Ron entrando furioso na sala comunal, com Harry e seu colega de quarto Andy confortando. Tudo bem, Ron, não se rebaixe ao nível deles. Andy deu tapinhas nas costas de Ron. Ele próprio era um bruxo vindo do mundo trouxa, então naturalmente desgostava muito de Malfoy, mas ele não era tão impulsivo quanto Ron. Se vocês dois não tivessem me impedido, eu teria dado alguns socos nele. Não precisa de varinha, eu teria espancado ele até a morte com minhas próprias mãos. Ron ainda se arrependia agora. Vendo-o tão zangado, Cyrus imediatamente caminhou até lá e perguntou: o que houve? É o Malfoy. Harry disse impotente. Você sabe o quão idiota ele é.
Eu quase sinto falta de você de antes. Ele parou na metade, e Andy pensou que Harry estava se referindo a Cyrus batendo em alunos da Sonserina no clube. Ele disse que o próximo nascido trouxa a ser atacado certamente morreria, e ele até disse que era uma pena não ter sido a Hermione. Ron disse com raiva, se eu fosse o herdeiro, eu mataria aquele idiota primeiro. Ele também estava sendo sarcástico com o Snape. Simas ouviu a conversa deles e se aproximou, fingindo ânsia de vômito, imitando os maneirismos de Malfoy, falando com uma voz aguda e afetada enquanto repetia as palavras de Malfoy. Eu sabia que meu pai expulsaria Dumbledore. Senhor, por que o senhor não se candidata ao cargo de diretor? Cyrus assistiu à sua performance, sentindo-se um pouco enjoado. Mas Simas não parou, virando-se para imitar Snape, jogando seu cabelo inexistente. Oh, Malfoy. O professor Dumbledore foi apenas temporariamente suspenso pelo Conselho de Governadores, e ouso dizer que em breve ele estará de volta entre nós. Ele alternava entre os dois papéis. Sim, exatamente, senhor. Se o senhor se candidatar ao cargo, imagino que meu pai votaria no senhor. Vou dizer ao meu pai que o senhor é o melhor professor aqui, senhor. Simas parecia ainda mais enojado que Cyrus, balançando a cabeça com um olhar de desdém. Vocês não sabem o quão presunçoso o Snape estava? Ouso dizer que vocês nunca o viram tão feliz na vida. Snape estava de fato um pouco presunçoso, pois não estava sem queixas contra Dumbledore. No entanto, dizer que ele estava radiante não era necessariamente verdade. O que de bom a expulsão de Dumbledore traria para ele? E quanto ao herdeiro, se fosse Lord Voldemort? Snape apenas desejava que Lord Voldemort morresse. Mesmo que não fosse Lord Voldemort, se os ataques continuassem, então a escola teria que fechar. Para onde ele iria então? Apenas de volta para aquela suja rua da fiação. Que alegria ele poderia encontrar lá, naquele lugar que lhe deu um passado sombrio. Ao menos ele tinha uma coisa em comum com o garoto chamado Harry Potter. Ambos consideravam Hogwarts seu verdadeiro lar. Então eles continuaram a criticar Malfoy juntos. Outro aluno da Lufa-Lufa também chateou Ron, mas comparado a Lockhart, aquilo não era nada. Vocês sabem o que aquele cara disse? Ele insistiu que Hagrid era o culpado. Ron disse, eu acho que o Harry quase quis bater nele com um livro, e eu quase bati também. Nós entendemos mal o Hagrid. Cyrus só pôde dizer com pesar. Logo Andy e Simas saíram. Mesmo nestes tempos, a escola não havia anunciado o cancelamento dos exames. Eles decidiram ir estudar primeiro, para evitar tirar notas baixas. Se a Hermione soubesse disso, ficaria com o coração partido. Ela provavelmente não iria querer perder nenhum exame. Cyrus brincou, tentando suavizar o clima. Eu sou exatamente o oposto, Ron disse, olhando para Cyrus. Você é R. Cyrus assentiu, e o rosto de Ron subitamente se iluminou de alegria. Eu tenho uma ideia. Eu deixo você me possuir, e então você faz meus exames por mim. Que tal? Nem pense nisso. Cyrus revirou os olhos. Ron realmente não decepcionava quando se tratava de cortar caminhos. Exames servem para testar quanto conhecimento você dominou. Você não deveria evitá-los. Você fala exatamente como a Hermione, Ron disse desapontado. Mas logo ele e Cyrus trouxeram à tona a descoberta deles na aula de herbologia hoje. Senhor Riddle, Harry baixou a voz. Você se lembra do que o Hagrid disse antes? Se alguém quiser encontrar algo, só precisa seguir as aranhas, e encontrará a direção certa. Ele viu aranhas indo em direção à Floresta Proibida. Embora eu ache que possa não ser a Floresta Proibida, talvez não seja tão longe, Ron disse quase em oração. Apenas aranhas já eram o suficiente para ele, quanto mais ir para a Floresta Proibida. Mas pensando no herdeiro da Sonserina, e em Hermione petrificada, ele não queria recuar. Ao menos ele sabia que Harry nunca desistiria. Então vamos agir esta noite. Cyrus mal podia esperar. Capítulo 72. A magia de contrato do mapa do maroto. Esperar até tarde da noite não foi tão fácil. Fred e George pareciam ser os únicos ainda enérgicos na Grifinória. Eles importunaram Harry e Ron para jogar Snap explosivo, quase até tarde da noite. Para ser honesto, se Cyrus soubesse que eles fariam essa encenação, ele teria dormido por algumas horas primeiro. Caso contrário, não estaria tão entediado. Fred, confundindo com Ginny, confortou-o. Não se preocupe muito, Ginny, só podemos fazer o nosso melhor, disse Fred enquanto jogava uma carta. Sim, e além disso, se aquela coisa estiver perdida, está perdida. Já contamos ao Dumbledore, e tenho certeza de que ele encontrará um jeito, disse George. As palavras dos gêmeos foram como um balde de água fria jogado no rosto do sonolento Cyrus, acordando-o instantaneamente. Pelas palavras deles, parecia que sabiam sobre o seu diário e tinham até contado ao Dumbledore. A Ginny não tinha dito na época que apenas Harry e seus amigos sabiam? O coração de Cyrus sentiu como se estivesse amarrado a um recife pesado, afundando instantaneamente. Embora as coisas tivessem chegado a este ponto, se Dumbledore soubesse que o diário era sua verdadeira forma, não teria mais tanto impacto. A outra parte já havia sido expulsa de Hogwarts, e se o plano corresse bem, apenas Fawkes ajudaria Harry contra o basilisco no final. Mas Cyrus não estava disposto a expor sua fraqueza a Dumbledore. Aquele era Dumbledore. Dumbledore, que até planejou meticulosamente sua própria morte. Lord Voldemort na história original foi praticamente arranjado por ele. Quando soube pela primeira vez que Lord Voldemort planejava criar 6 Horcruxes, ele já havia adivinhado o que eram as Horcruxes. Seguindo os pensamentos íntimos de Lord Voldemort, encontrou as localizações de 2 Horcruxes escondidas. Mesmo quando foi à caverna, foi uma coincidência tal que ele trouxe Harry junto. Ele sabia que Lord Voldemort buscaria a varinha das varinhas, sabia que Lord Voldemort faria Snape matá-lo, sabia que Lord Voldemort mataria Snape, e também sabia que quando Lord Voldemort soubesse que todas as outras Horcruxes haviam sido destruídas, ele certamente manteria Nagini ao seu lado. Dumbledore calculou tudo, e se ele próprio não tivesse cometido alguns erros, Cyrus pensaria que Dumbledore também tinha um roteiro, assim como ele. Aquela coisa que a Ginny perdeu não foi encontrada. Ron jogou uma carta e depois suspirou, mas Dumbledore já deixou Hogwarts. Ele apenas esqueceu que a coisa que Ginny perdeu estava relacionada a Riddle, mas ele não conseguia mais lembrar o que era exatamente. Encontrada? Fred e George trocaram olhares surpresos, tão felizes que deixaram cair as cartas em suas mãos. Ei, o que vocês estão fazendo? Eu estava prestes a ganhar. Ron olhou para os gêmeos trapaceiros com incredulidade, gritando com raiva. Mas Fred e George o ignoraram e agarraram os ombros de Cyrus com entusiasmo. Agora aquele herdeiro deve estar indefeso. Sem o mapa, será muito difícil para eles aproveitarem uma oportunidade, disse Fred. Mapa? Depois de toda aquela conversa, acabou que Fred e George estavam se referindo ao mapa do maroto. Cyrus deu um suspiro de alívio. Se Dumbledore
Dumbledore soubesse da existência do mapa do maroto, isso não o afetava muito. Este item mágico, o mapa, só poderia ser usado em seu potencial máximo quando segurado na mão. Além disso, sua confecção era muito incomum. O próprio Cyrus o estudará por um tempo e acreditava que a eficácia do mapa dependia da existência da própria Hogwarts como um enorme castelo mágico. O avô de Sirius foi uma vez diretor de Hogwarts, então talvez os marotos tenham referenciado alguns materiais ao criar o item, forçando todos que entravam em Hogwarts a assinar um contrato mágico. No mundo mágico, contratos mágicos são muito difíceis de quebrar. Por exemplo, o feitiço Fidelius. Enquanto o feitiço ainda estiver em vigor, nem mesmo Lord Voldemort consegue encontrar o lugar escondido. Dumbledore possuía a varinha das varinhas e talvez pudesse quebrar tal contrato, mas pelo menos ele teria que pegar o mapa primeiro. Caso contrário, não importava o quão forte fosse sua magia, ele não teria onde usá-la. Emprestem-me o mapa por mais alguns dias, Cyrus disse a Fred e George. Que tipo de mapa é esse, tão misterioso? Ron não estava mais pensando no Snap explosivo, perguntando com o rosto cheio de curiosidade. Nada. Cuide da sua vida. Fred e George disseram imediatamente. Eles não queriam que Ron soubesse sobre isso. Eles conheciam a personalidade do irmão melhor do que ninguém. Se ele soubesse o uso do mapa do maroto, certamente os importunaria por ele. Ginny, você também não tem permissão para dizer nada, disseram Fred e George antes de saírem imediatamente. Vendo isso, Ron imediatamente voltou seu olhar para Cyrus, seu rosto cheio de ânsia por aprender. Não posso dizer, eu prometi a eles. Cyrus naturalmente também não queria que outros soubessem sobre o mapa. Mas eles pediram para Ginny manter segredo. Não para você. Ron encontrou a brecha. O Sr. Riddle e Ginny não eram a mesma pessoa. No entanto, Cyrus ainda balançou a cabeça. Não faz diferença, eu prometi a eles. E guardar segredos é muito importante, Ron. Se um dia você também revelar meus segredos, temo que logo serei destruído por outros. Tudo bem. Harry guardou as cartas, verificou a hora novamente e então disse, que tal sairmos quando o relógio bater? Acho que todos estarão dormindo profundamente a essa hora. Vamos fazer isso. Vou pegar a capa da invisibilidade. Harry correu escada acima. Logo ele desceu segurando algo vagamente. 3 pessoas podem ficar um pouco apertadas, mas acho que está escuro lá fora, então ninguém deve notar nossos pés aparecendo. Esqueça, eu usarei apenas o feitiço de desilusão, é mais seguro assim. Cyrus não queria se espremer com eles desta vez. A jornada pelo castelo também foi difícil, tendo que se esconder constantemente dos professores. Atualmente, os professores no castelo faziam patrulhas rotativas constantes. Depois que Dumbledore saiu, todos os professores ficaram muito tensos. Até Snape estava cheio de preocupação. Finalmente, eles conseguiram chegar ao saguão de entrada, esgueiraram-se por trás das fechaduras das 2 portas de carvalho, espremeram-se pela fresta, tentando não fazer nenhum ruído de rangido, e então emergiram nos terrenos iluminados pelo luar. Claro, Ron disse subitamente enquanto caminhavam pela grama escura, podemos não encontrar nada para rastrear assim que entrarmos na floresta. Aquelas aranhas podem nem ter ido para lá. Eu sei que pareciam estar se movendo naquela direção na hora, mas ele não terminou, deixando Harry com uma ponta de esperança. Eles chegaram em frente à cabana de Hagrid, olhando triste e melancolicamente para as janelas escuras. Harry empurrou a porta e Canino, ao vê-los, imediatamente ficou radiante, pulando de um lado para o outro excitado. Cyrus, temendo que seus latidos profundos e estrondosos acordassem os que estavam no castelo, lançou sem hesitar um feitiço mágico nele, silenciando-o. Harry colocou a capa da invisibilidade sobre a mesa de Hagrid. Você pode remover o feitiço também. Não precisaremos ficar invisíveis na floresta proibida, disse Harry. Vamos, Canino, vamos dar um passeio. As 3 pessoas saíram com o cachorro. Cyrus caminhou por último, olhando para a capa da invisibilidade, a lendária relíquia da morte, colocada sobre a mesa por Harry. Finalmente, ele fechou a porta lentamente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 73. Floresta Proibida. A Floresta Proibida parecia ainda mais escura do que dentro do castelo, o céu inteiro coberto por um enorme pano preto, sem estrelas ou lua visíveis, nem um pingo de luz. Cyrus pegou sua varinha e murmurou, Lumos. Um fino feixe de luz disparou da ponta de sua varinha. Ele poderia tê-lo tornado mais brilhante, iluminar a floresta inteira não teria sido um problema, mas isso teria atraído muita atenção. Isso era apenas o suficiente para eles verificarem a existência de aranhas no caminho. Harry fez o mesmo. Boa ideia, disse Ron com inveja. Eu também quero que minha varinha acenda, mas você sabe, se eu não fizer direito, ela explode. Não se preocupe, acho que o Sr. Weasley e a Sra. Weasley certamente lhe comprarão uma nova durante as férias de verão. Então você poderá dizer que sua varinha quebrou enquanto procurava por um herdeiro. Cyrus o confortou. Boa ideia, Sr. Ridley. Os olhos de Ron brilharam. Ele ainda não tinha contado à família sobre sua varinha quebrada. Nesse exato momento, Harry deu um tapinha nos ombros deles, apontando para a grama. 2 aranhas solitárias estavam fugindo da luz da varinha, desaparecendo nas sombras escuras das árvores. Como esperado, as aranhas entraram todas na floresta proibida. Tudo bem, Ron suspirou, parecendo resignado ao pior destino. Estou pronto. Vamos. Assim, eles entraram na floresta proibida, com Canino saltitando ao redor deles, farejando raízes de árvores e folhas. Guiados pela luz das varinhas de Cyrus e Harry, eles seguiram as aranhas que rastejavam continuamente pelo caminho. Caminharam por cerca de 20 minutos, ninguém falando, apenas ouvindo atentamente por quaisquer sons que não fossem o estalar de gravetos e o sussurro das folhas. Então, as árvores ficaram mais densas e as estrelas acima desapareceram. As luzes tênues das 2 varinhas oscilavam na escuridão sem limites, como 2 vagalumes fracos. Elas deixaram o caminho. Cyrus sussurrou, estendendo o braço, a luz fria iluminando o chão. Harry parou, tentando discernir a direção das aranhas, mas além da pequena área iluminada, a escuridão era impenetrável. Ele nunca se aventurara tão profundamente na floresta proibida antes. A floresta proibida já é muito perigosa, mas pelo menos Hagrid caminha frequentemente pelo caminho e há rastros de centauros. Mas uma vez que você se desvia da trilha da floresta, o que você encontrará é desconhecido. Cyrus alertou. Suas palavras deixaram Mon ainda mais inquieto. Harry também se lembrou claramente do aviso de Hagrid para não se desviar da trilha da floresta da última vez que entrou na floresta. Mas Hagrid estava a milhares de milhas de distância, provavelmente sentado em uma cela em Azkaban, e ele também dissera para seguir as aranhas. Vamos, eu confio no Hagrid, Harry disse com firmeza. Na realidade, não havia outra opção senão confiar em Hagrid agora. Hagrid é confiável, mas
Cyrus cerrou os lábios e caminhou para frente primeiro. O que você está pensando? Harry perguntou a Ron. Ele conseguia distinguir os olhos de Ron, refletindo a luz tênue da varinha, e Ron parecia estar prestes a falar, mas hesitou. Eu só queria dizer, talvez o Sr. Riddle esteja certo. Não é que eu não confie no Hagrid, é apenas que Hagrid pode não achar que a Floresta Proibida seja tão perigosa. Disse Ron tremulamente, mas é diferente para nós. Ele acha que um dragão mordendo ele é apenas uma brincadeira. Mas você sabe por quanto tempo minha mão ficou inchada depois que o Norberto me mordeu? Mas o Sr. Riddle quase desapareceu. Harry disse impotente, pense na Hermione, temos que salvá-la. Tudo bem. Ron respirou fundo pela Hermione. Assim, seguiram a sombra de Cyrus para dentro do matagal. O caminho na Floresta Proibida não era fácil de percorrer. Raramente era trilhado, cheio de raízes e tocos bloqueando o caminho, e pior ainda, a visibilidade à noite era tão ruim que mal conseguiam ver os obstáculos no caminho. Depois de um tempo, notaram que o chão parecia estar inclinado para baixo, embora as árvores ainda estivessem tão densas como antes. Caminhamos por pelo menos meia hora. Suas roupas e as de Harry ficavam ocasionalmente presas em galhos baixos e trepadeiras espinhosas, fazendo-os parecer um pouco desgrenhados, enquanto Cyrus caminhava como se estivesse passeando em um campo de quadribol. Mas pelo menos não haviam encontrado nenhum outro perigo ao longo do caminho. Essas aranhas são bem espertas, ao menos elas evitam o perigo, Ron disse, engolindo em seco. É que nada mais ousa se aproximar daqui. Um brilho lampejou nos olhos de Cyrus. Sem dúvida, essa pequena área já era o território da Acromântula. Nenhuma criatura mágica seria tola o suficiente para vir aqui e se tornar jantar para aquelas criaturas. O quê? Não me assuste, Ron disse, tremendo. Nesse exato momento, Canino subitamente ficou agitado, encolhendo a cauda de medo. Ele não conseguia emitir som, apenas ganindo, mas ainda assim fez muito barulho, matando Harry e Ron de susto. O que é isso? Ron perguntou em voz alta, espiando na escuridão total, agarrando o braço de Harry com força. Algo está se movendo ali. Harry ofegou. Ouça, parece um grande. Eles ouviram com atenção. A certa distância à direita deles, a coisa grande estava forçando seu caminho através do matagal, quebrando inúmeros galhos. Ficaram ali parados, aterrorizados e esperando, a escuridão parecendo pressionar seus globos oculares. Cyrus não estava nem um pouco assustado, porque sabia o que estava ali. Tudo bem, não há nada ali, não é um monstro, mas o carro que vocês dirigiram quando foram para a escola. Mal Cyrus terminara de falar, uma luz deslumbrante subitamente se acendeu à direita deles, brilhando na escuridão. Harry e Ron ergueram as mãos para proteger os olhos. Canino rugiu tentando escapar, mas tropeçou em alguns espinhos e rolou no chão. Quieto. Cyrus deu a ele outro feitiço para acalmá-lo. O carro se aproximou. O carro? A voz de Ron estava embargada de alívio. É realmente o nosso carro. Harry e Ron tropeçaram atrás de Cyrus em direção à luz, caindo constantemente. Um momento depois, chegaram a uma clareira. O carro do Sr. Weasley estava estacionado no centro de um círculo denso de árvores, com um emaranhado espesso de galhos e folhas acima. Estava vazio, com os faróis brilhando intensamente. Enquanto Ron caminhava em sua direção com a boca escancarada, ele se moveu lentamente em direção a ele, como um grande cão azul turquesa cumprimentando seu mestre. Então ele esteve aqui o tempo todo. Ron disse alegremente, andando ao redor do carro. Olhe para ele, a floresta o tornou selvagem. No mundo trouxa, isso não seria diferente de sucata. Mas este carro parece ter tido algumas modificações mágicas e, honestamente, ele ainda funciona. Cyrus estava na verdade muito interessado. A existência de veículos modificados magicamente mostrava que a tecnologia e a magia não estavam completamente isoladas. Talvez ele pudesse modificar algo mais, por exemplo, uma maldição Gatlin de Avada Kedavra? Ele estremeceu, aquilo era maligno demais. Os paralamas do carro estavam riscados e cobertos de lama. Canino parecia completamente desinteressado nele. Ele ficou grudado em Harry, olhando cautelosamente para Cyrus, o bruxo aterrorizante que lhe dera 2 feitiços. Harry podia senti-lo tremendo. Agora a respiração de Harry e Ron voltava lentamente ao normal. Pensamos que ele iria nos atacar. Ron disse, encostando-se no carro e dando tapinhas nele. Eu nunca soube para onde ele foi. Mas Harry não tinha tempo para se preocupar com o carro agora. Ele apertou os olhos, continuando a procurar sombras de aranhas no chão iluminado, mas todas haviam fugido dos faróis deslumbrantes, seu paradeiro desconhecido. Perdemos o rastro, disse ele, querendo encontrar as aranhas mais do que um carro. Não vamos perder mais tempo aqui. Mas Ron subitamente ficou em silêncio e não se moveu. Seus olhos estavam fixos em um ponto a 3 metros de altura atrás de Harry, seu rosto pálido, mostrando claramente medo. Parece que não precisamos mais procurar. Cyrus ergueu sua varinha, levantou a cabeça e viu várias acromântulas gigantes olhando para eles com ganância. Ele pretendia originalmente eliminá-las diretamente, mas após pensar por um momento não agiu. Em vez disso, observou enquanto Harry e Ron eram levantados por suas pinças enormes, suspensos no ar, e ele próprio desistiu da resistência, permitindo que esses monstros os arrastassem para o matagal escuro como breu. Capítulo 74. Aragog. Cyrus não sabia por quanto tempo esteve preso nas garras da criatura. Ele apenas sabia que a escuridão pareceu recuar subitamente e viu que o solo coberto de folhas agora fervilhava de aranhas. Ele virou o pescoço e percebeu que haviam chegado à borda de uma ampla depressão limpa. As nuvens no céu haviam se afastado um pouco e as estrelas iluminavam a cena aterrorizante e sinistra. Aranhas. Diferente das pequenas aranhas que corriam pelas folhas caídas lá embaixo, cada uma destas era grande como um cavalo de carruagem com 8 olhos, 8 pernas, e eram criaturas pretas, peludas e enormes. A aranha gigante que carregava Cyrus e os outros desceu a encosta íngreme em direção a uma teia nevoada e hemisférica no centro da depressão, cercada por suas companheiras. Quando viram o que ela segurava, todas estalaram excitadamente suas grandes quelíceras, produzindo uma cacofonia de sons de cliques. A aranha soltou as garras e a varinha de Cyrus pousou suavemente, como um gato, mas Harry e Rony não tinham essa habilidade e os dois, mais um cachorro, caíram pesadamente no chão aos seus pés. Canino encolheu-se de medo, imóvel, como se estivesse se fingindo de morto. As bocas de Rony e Harry estavam escancaradas, aparentemente soltando gritos silenciosos com os olhos arregalados. Talvez fosse melhor desmaiar agora do que permanecer consciente.
Vocês dois estão bem? Sussurrou Cyrus. Bem, o que você acha? Nós vamos morrer. A voz de Rony estava rouca. Nesse momento, a aranha que os trouxera emitiu um som enorme e Cyrus percebeu que ela falava a língua humana. Era difícil de entender porque ela estalava as grandes quelíceras a cada palavra que dizia. No entanto, como uma criatura mágica, a acromântula pode falar e possui inteligência considerável. Cyrus até suspeitava que elas pudessem ser um pouco mais espertas que a Grid. Isso quase poderia ser classificado como uma espécie subhumana. Deve-se saber que nem mesmo um dragão consegue falar. Aragog, ela gritou, Aragog. Cyrus olhou atentamente e viu uma aranha gigantesca emergir lentamente do centro da teia nevoada e hemisférica. Era ainda maior que uma acromântula comum, quase do tamanho de um elefante. Seu corpo e pernas eram cinza escuros e cada olho em sua cabeça feia, com suas grandes quelíceras, estava coberto por uma película branca. Ele era cego. O que está acontecendo? Disse ele com suas duas grandes quelíceras movendo-se rapidamente, fazendo sons de cliques. Era uma sensação estranha, fazendo Cyrus pensar constantemente que elas estavam falando em ritmo, como algum tipo de rapper. Humanos, disse a aranha que acabará de agarrar Cyrus. É o Hagrid, disse Aragog, aproximando-se com seus 8 olhos branco-leitosos olhando fixamente para o vazio. Eles são estranhos. Matem-nos, estou dormindo, disse Aragog irritado. Ele era muito velho e agora seu tempo de descanso excedia em muito seu tempo ativo. Alguns estranhos desconhecidos não valiam o seu despertar. E ele não comia humanos. Esses sujeitos nem eram comida para ele. As aranhas ao redor ouviram isso e imediatamente ficaram inquietas. Toda vez que Hagrid vinha aqui, seus corações ansiavam por sua carne e sangue. Mas seu líder, Aragog, não permitia que fizessem mal a Hagrid. Que absurdo! Acromântulas vivem para comer carne e sangue humano. Clique-claque, clique-claque, a depressão foi preenchida pelo som das grandes quelíceras das aranhas se movendo. Os corações de Harry e Rony pareciam querer sair de seus peitos e pular de suas gargantas. Eles agarraram Cyrus subconscientemente, aparentemente esperando que o Sr. Riddle pudesse oferecer alguma ajuda. Cyrus não os decepcionou. Ele examinou as aranhas na caverna, calculando seu número. Diante de tantos monstros, Cyrus não sentiu medo algum. No entanto, eram aranhas afinal de contas, e vê-las ainda o fazia sentir um pouco de arrepio. Ele deu um passo à frente e disse calmamente. Nós somos amigos do Hagrid. As aranhas inquietas pararam imediatamente e Aragog também hesitou. Hagrid nunca enviou ninguém à nossa depressão antes, disse ele lentamente. Hagrid está em apuros. Harry reuniu coragem, com a respiração muito rápida, é por isso que viemos. Apuros, disse a velha aranha. Harry achou ter ouvido um toque de preocupação no clique de suas grandes quelíceras. Mas por que ele enviaria vocês? Harry quis se levantar, mas decidiu continuar no chão. Ele achou que suas pernas não suportariam seu peso. Deixe-me explicar, Harry. Apenas Cyrus ainda conseguia ficar de pé agora. Ele olhou orgulhosamente para as aranhas que o cercavam. Embora tantas aranhas o fizessem sentir um pouco desconfortável, não era medo, apenas nojo. Ouvindo as palavras de Cyrus, Harry claramente deu um suspiro de alívio. A câmara secreta foi aberta novamente e eles acreditam que Hagrid libertou recentemente algo para ferir os alunos. Eles o levaram para Azkaban. Cyrus explicou brevemente a situação, é claro, sem mencionar seus próprios assuntos. Ele acreditava que se Aragog soubesse que ele era Riddle, ele não diria uma palavra e imediatamente deixaria sua prole avançar sobre ele para picá-lo até a morte. Aragog agitou irritado suas grandes quelíceras e esse som foi ecoado pelo grande grupo de aranhas na depressão. Era como um aplauso, mas um aplauso que fazia os cabelos ficarem em pé e era nauseante. Mas isso foi há muitos anos, disse Aragog irritado, muitos anos atrás. Eu me lembro claramente. Foi por causa daquele incidente que o fizeram deixar a escola naquela época. Eles acreditavam que eu era o monstro que vivia na chamada Câmara Secreta. Eles pensaram que Hagrid abriu a Câmara Secreta e me deixou sair. Então você não saiu da Câmara Secreta? Uma camada de suor frio apareceu na testa de Harry, mas ele não pôde deixar de perguntar. Se o que Aragog dizia era verdade, isso não significaria que o Sr. Riddle estava completamente enganado. Hagrid de fato não era o assassino e aquele monstro não tinha nada a ver com Hagrid. Ele não pôde evitar olhar para Cyrus e viu que Cyrus também estava franzindo a testa no momento, e imediatamente deu um suspiro de alívio. Disse Aragog com as grandes quelíceras abrindo e fechando raivosamente, como se esperasse morder algo até a morte. Eu não nasci no castelo. Eu vim de uma terra distante. Um viajante me deu a Hagrid quando eu ainda não havia saído do ovo. Hagrid era apenas uma criança então, mas ele cuidou de mim, escondendo-me em um armário no castelo e alimentando-me com migalhas de pão da mesa. Hagrid é meu bom amigo. Ele é um bom homem. Quando as pessoas me encontraram e quiseram que eu assumisse a responsabilidade pela morte de uma garota, ele me protegeu. Desde então, vivo nesta floresta e Hagrid frequentemente vem me visitar. Ele até me encontrou uma esposa, Mozag. Veja como nossa família se tornou próspera, tudo graças a Hagrid. Cyrus olhou ao redor, erguendo a cabeça, e teve que concordar com suas palavras. Milhares de acromântulas eram todas descendentes de Aragog e Mozag. De fato, as espécies criadas por Hagrid, o mestre da hibridização, também tinham capacidades reprodutivas incríveis. É claro que Cyrus naturalmente esperava que o número delas fosse o maior possível. Somente com nutrientes suficientes os frutos serão abundantes. Capítulo 75. Cerco do enxame de aranhas. Cyrus fingiu suspeita e irritação, então continuou a perguntar. Então você nunca atacou ninguém? Não, disse a velha acromântula ressentida. Eu tenho tais instintos, mas por respeito a Hagrid, nunca feri uma única pessoa. O corpo da garota que foi morta foi encontrado em um banheiro. E eu nunca vi nenhuma parte do castelo, exceto pelo armário onde cresci. Nós aranhas gostamos de escuridão e quietude. Mas na época, você sabia o que matou aquela garota? Disse Harry porque o que quer que tenha sido, está de volta e atacando as pessoas novamente. De repente, sons de cliques irromperam, incontáveis pernas longas rumorejaram e enormes sombras negras balançaram ao redor deles. A criatura que vive no castelo, disse Aragog, é um ser antigo que nós, aranhas, tememos acima de tudo. Eu me lembro claramente de implorar a Hagrid para me deixar ir quando senti aquela fera se movendo pela escola. O que é? Harry perguntou com urgência, a verdade parecendo agora ao alcance da mão. O clique tornou-se mais alto, o rumorejo mais intenso, e as aranhas pareciam estar se fechando, tornando-se muito assustadas e agitadas. Nós não falamos, disse Aragog emocionalmente, nós não pronunciamos o nome dela. Eu nem disse a Hagrid o nome daquela criatura terrível, embora ele tenha me perguntado muitas vezes.
Harry não quis pressionar mais o assunto, especialmente com as aranhas se reunindo de todas as direções. Rony parecia prestes a desmaiar. Seu rosto estava mais branco que tinta de parede e ele agarrava Harry com força, com o rosto mostrando medo e súplica. Aragog parecia indisposto a falar mais. Ele recuou lentamente para sua teia hemisférica. Parece que não conseguiremos mais nada, mas pelo menos obtivemos alguma informação, disse Cyrus, encarando as aranhas. As aranhas pareciam incapazes de se controlar, movendo-se lentamente centímetro a centímetro em direção a eles. Então vamos embora. Harry também percebeu que algo estava errado e gritou desesperadamente para Aragog, ouvindo o rumorejo de folhas atrás de si. Rony pareceu ouvir a salvação. Ir embora, disse Cyrus tranquilamente. Eu não acho que ela simplesmente nos deixará sair. Você tem razão, eu não acho que vocês devam sair. Os olhos pálidos de Aragog ainda se moviam. Ele não conseguia ver nada, mas ainda podia sentir. Com o envelhecimento, seu controle sobre a colônia de aranhas não era tão forte quanto antes. Um Hagrid era aceitável, mas se ele continuasse impedindo a colônia de aranhas de comer esses humanos que haviam caído em sua armadilha, ele poderia muito bem enfrentar resistência da colônia. Mas, meus filhos obedeceram ao meu comando e não feriram Hagrid. Mas carne humana fresca entregou-se a si mesma e eu não posso impedi-los de apreciá-la. Adeus, amigos de Hagrid. Cyrus virou-se e a poucos passos de distância, bem acima dele, as aranhas formavam uma parede sólida e imponente de bronze, suas mandíbulas estalando em uníssono, muitos olhos brilhando em suas cabeças pretas e feias. Harry sentiu-se como se estivesse se afogando no fundo do mar, as incontáveis aranhas fazendo-o sentir sufocado. Rony nem se fala, estava como um tolo, imóvel, mas mesmo que estivesse bem, provavelmente não conseguiria ajudar muito. Sua varinha não podia fazer nada. Harry quis puxar sua varinha e lutar contra essas aranhas até a morte, mas Cyrus o deteve. Deixe comigo. Você encontra uma chance de levar o Rony e sair. Mas, deixar o Sr. Riddle aqui sozinho? Harry olhou para as aranhas infinitas e imediatamente balançou a cabeça. Nós não podemos deixar você. Até Rony, que estava aterrorizado demais para se mover, assentiu. Ele estava mais preocupado com sua irmã. Se Cyrus morresse aqui, o que Ginny faria? Ele estava, afinal de contas, usando o corpo de Ginny. Não se preocupe, acromântulas não podem me matar. Vocês dois encontrem uma chance de sair primeiro, assim não terei que me preocupar com vocês quando eu escapar. Cyrus agora queria enviar Harry e Rony para longe. Caso contrário, como ele poderia realizar um ritual um tanto maligno? As acromântulas queriam comê-los, e por que ele não iria querer usar as vidas das acromântulas para alcançar seu renascimento? Mas, preocupado que eu não seja páreo para elas, Cyrus enviou facilmente uma acromântula do tamanho de um carro para longe. Vendo Harry assentir, ele sorriu e disse, não se preocupe, eu deliberadamente deixei que me pegassem desde o início. Caso contrário, como eu poderia encontrar o covil delas? Harry e Rony ainda estavam um pouco hesitantes. Certo, confie em mim. Ginny é minha amiga também. Eu preferiria que vocês dois morressem a deixar que ela se ferisse. Tudo bem. Embora Harry tenha concordado, ele na verdade não sabia como sair. Havia muitas delas. Mesmo que Cyrus continuasse enviando as aranhas que se aproximavam para longe, elas ainda cercavam a área completamente, bloqueando todas as rotas de fuga. Nesse momento, um som agudo e prolongado subitamente ressoou e uma luz ofuscante iluminou toda a depressão. O carro do Sr. Weasley desceu a encosta roncando, com os faróis brilhando, a buzina soando, jogando aranhas para os lados. Algumas aranhas foram derrubadas de costas, com incontáveis pernas longas agitando-se no ar. Com um guincho, o carro parou na frente de Harry e Rony e as portas se abriram. Entrem. Cyrus limpou as aranhas ao redor do carro e os empurrou para dentro. Harry e Rony lutaram para ajustar suas posições. Levem este cachorro, gritou Cyrus, agarrando o grande cão murcho pela cintura e jogando no banco de trás. A porta do carro bateu. Rony não tocou no acelerador, felizmente, pois o carro não precisava que ele fizesse nada. O motor rugiu e eles partiram. Mas as aranhas não ficariam apenas observando sua presa escapar. Elas bloquearam o caminho, muitas acromântulas parecendo maiores que o carro, como pequenas montanhas peludas obstruindo a passagem. Harry e Rony no carro ficaram pálidos, sem saber o que fazer. Nesse momento, uma luz vermelha feroz brilhou subitamente do lado de fora da janela, seguida por um estrondo alto. A acromântula gigante à frente deles foi explodida em pedaços e todo o caminho foi limpo. Harry e Rony no carro viraram rapidamente as cabeças e viram Cyrus parado entre as aranhas, apontando sua varinha para a saída. Somente agora perceberam quão poderoso este Sr. Riddle, que uma vez mostrara tal proeza, verdadeiramente era. Sem obstrução, o carro acelerou pela encosta e saiu da depressão. Capítulo 76, Uma Vida por uma Vida. Harry e Rony estavam avançando por entre as árvores. O carro, por uma rota que claramente conhecia bem, desviava habilmente para a esquerda e para a direita, buscando os vãos mais largos. Eles haviam deixado a floresta proibida, sem perseguidores atrás deles. Harry virou-se para olhar para Rony, que ainda estava com a boca aberta como em um grito silencioso, mas seus globos oculares não estavam mais arregalados. Você está bem? Rony olhou fixamente para frente, incapaz de proferir uma única palavra, e depois de um longo tempo, abriu a porta do carro e correu para a plantação de abóboras, vomitando violentamente. Seguir aranhas, disse Rony debilmente, limpando a boca com a manga. Eu nunca vou perdoar o Hagrid. Temos sorte de estar vivos. Quando ele voltar de Azkaban, eu mato ele. Rony puxou ferozmente sua varinha quebrada. Tenho certeza de que ele pensou que o Aragog não machucaria os amigos dele, disse Harry. Esse é o problema do Hagrid, disse Rony, batendo na parede da cabana. Ele sempre acha que monstros não são tão ruins quanto as pessoas dizem. Veja o que aconteceu com ele. Trancado em uma cela em Azkaban. Ele começou a tremer incontrolavelmente. Qual foi o sentido de nos mandar lá? Eu gostaria de saber. O que exatamente nós descobrimos? Descobrimos que o Hagrid nunca abriu a câmara secreta e que ele é inocente, disse Harry. Rony bufou alto. Aparentemente, em sua opinião, Hagrid estava longe de ser inocente desde o momento em que chocou Aragog em um armário. Harry entrou na cabana de Hagrid para recuperar a capa da invisibilidade e a colocou sobre si e sobre Rony. Eles se encolheram, encontraram um lugar para sentar e olharam de volta para as profundezas da floresta proibida, esperando por Cyrus. Se você me perguntar, foi uma coisa boa o Sr. Riddle ter incriminado o Hagrid há 50 anos.
Disse Rony, caso contrário, o Aragog ainda estaria em alguma sala da escola. Você viu? Ele não come pessoas, mas e as outras aranhas? Aposto que se o Hagrid não tomasse cuidado por um segundo, elas comeriam imediatamente cada aluno de toda a escola. Harry quis defender Hagrid, mas tendo acabado de escapar das mandíbulas das aranhas, não conseguiu dizer nada. Ele próprio quase fora morto e o destino do Sr. Ridley ainda era desconhecido. Os dois só podiam sentar ali, esperando ansiosamente e rezando para que o Sr. Ridley estivesse seguro. Mas a espera foi muito longa. Aquele monstro parece muito com o Lord Voldemort. Até as aranhas não ousam pronunciar o nome dele. Rony estremeceu. Então não mencione isso, está bem? Harry suspirou e olhou para cima. O céu não estava tão escuro quanto antes. As nuvens escuras pareciam ter se dispersado completamente e o luar brilhava na plantação de abóboras vazia, como se estivesse coberta de geada. Ele desabou exausto na plantação de abóboras e, de repente, viu o céu nas profundezas da floresta proibida se iluminar. O clarão do fogo sob o céu noturno iluminou o firmamento. Ele deu um pulo. Rony, olha ali. Protego Totalum. Cyrus observou as lanternas traseiras do carro desaparecerem na escuridão. Algumas aranhas ainda queriam perseguir Harry, mas ele lançou uma barreira mágica na direção oposta, envolvendo a depressão. As aranhas lançaram-se contra a parede mágica invisível e foram instantaneamente reduzidas a cinzas pela magia. Assim, elas só puderam voltar sua atenção apenas para Cyrus. Vastas extensões de aranhas cobriam o solo ondulado. Havia possivelmente milhares, dezenas de milhares de acromântulas na frente de Cyrus. As maiores delas maiores que um carro, as menores como um cão. Elas eram como tubarões que sentiram o cheiro de sangue, correndo em direção a Cyrus em uma maré frenética e avassaladora. A massa densa de aranhas acotovelava-se, com medo de se atrasar um pouco e perder a chance de provar carne humana. Centenas de milhares de pernas batiam no chão, emitindo um clique-claque rítmico e estrondoso, como se toda a floresta proibida vibrasse com seus passos. Até Cyrus, que não tinha medo de aranhas, ficou arrepiado. Era como se ele tivesse aberto um armário de madeira e visto centenas de milhares de larvas de cupim empilhadas, contorcendo-se. Ou talvez dezenas de milhares de cobras entrelaçadas em uma caverna. Corpos retorcidos constantemente subindo e descendo nos vãos nauseante. Mas Cyrus não as matou todas imediatamente. Ele apontou a ponta de sua varinha para baixo e a cravou com força no chão. Instantaneamente, uma poderosa onda de magia foi liberada com ele como centro, e a onda de choque enviou todas as acromântulas que estavam se fechando, quase o engolindo, para longe, deixando um espaço vazio. Ele pegou sem pressa um caldeirão, e a poção dentro dele ainda estava fervendo. As aranhas não desistiriam. Elas avançaram, uma após a outra, como enxames de gafanhotos. Seus números eram tão vastos, enquanto o corpo de Cyrus era tão pequeno. Cada uma temia chegar um passo atrasada e não ter nada para comer. Aquelas pernas de aranha afiadas pisavam no chão como pregos, e as aranhas que vinham atrás atropelavam impiedosamente as da frente para avançar. Elas se amontoavam cada vez mais alto, quase formando uma parede alta, tornando-se uma onda negra crescente. Cyrus observou-as indo para a morte com olhos frios. Ele acendeu as chamas. As chamas arderam, e de repente irromperam como água de nascente jorrando, espalhando-se por todos os cantos. As acromântulas foram pegas de surpresa pela propagação repentina das chamas. A onda de calor escaldante colidiu com a maré negra de aranhas, e o fogo feroz queimou impiedosamente seus membros e carne. Elas soltaram lamentos terríveis, mas as chamas eram como veneno, impossíveis de se livrar uma vez tocadas, e espalhando-se rapidamente. As aranhas em chamas eram como monstros no fogo, lutando desesperadamente. As aranhas da frente queriam escapar, mas o enxame continuava empurrando-as para frente. As aranhas queimando como demônios nas chamas atravessaram a horda de aranhas, espalhando fogo para ainda mais aranhas. As chamas levaram apenas um instante para incendiar toda a depressão. Como isso não era um tipo de herança? Espere, humano. Aragog lamentou-se e implorou, mas Cyrus fez ouvidos moucos. Deixando de lado o fato de que as acromântulas também queriam matá-los, isso por si só era suficiente para Cyrus ser implacável. Além disso, o valor da vida só é igual na alquimia. Aos olhos de uma pessoa, a vida de uma aranha e a vida de um humano claramente não são equivalentes. As chamas continuaram a arder, levando embora os corpos e almas das aranhas. Seus corpos transformaram-se instantaneamente em cinzas, e apenas um líquido vermelho fluiu para cima em direção ao céu, convergindo em um rio de sangue acima do caldeirão. Toda a depressão parecia ter se transformado instantaneamente em um cemitério desolado e também se tornou uma fonte de vida. As aranhas que ainda não haviam morrido evitavam as chamas com medo, mas todas as rotas de fuga haviam sido seladas por Cyrus com aquele Protego Totalum. Apenas ele permaneceu intocado pelas chamas e no inferno escaldante, o olhar de Cyrus era mais frio que o inverno. Em um instante, todas as acromântulas tornaram-se sacrifícios para sua pedra filosofal. Vida só pode ser medida por vida. Usando dezenas de milhares de vidas como troca desta vez, o líquido vermelho deixado no caldeirão tornou-se ainda mais espesso, parecendo um grande pote de plasma sanguíneo. Capítulo 77. Preparações finais. O fogo ardente atraiu a atenção de Harry e Ron. Harry olhou nervoso de volta para o castelo, perguntando-se se os professores lá dentro notariam a anomalia aqui. A mente de Ron estava cheia de preocupação. O fogo no céu ofuscava as estrelas, e a noite no horizonte parecia se misturar com a água, tornando-se vermelho-alaranjada. O Sr. Ridley ainda não havia retornado. Depois de tantas coisas, as pernas de Ron pareciam estar flutuando, transformando-se em um fiapo de fumaça, mas sua cabeça estava muito pesada. Mas, neste momento, ele parecia esquecer o horror da floresta proibida e seu medo de aranhas. Não, Harry, eu tenho que ir buscá-la. Ron disse resolutamente. O Sr. Ridley não importava para ele, mas Ginny, aquela era sua irmã. Harry ignorou a fadiga de seu corpo e não pensou em como havia acabado de escapar da morte há menos de poucas horas. Ele se levantou com Ron sem hesitação, respirou fundo e caminhou resolutamente em direção à floresta proibida mais uma vez. No entanto, antes de chegarem à borda da floresta proibida, viram uma pequena sombra emergir da selva. Ginny! O coração de Ron saltou como se subitamente revitalizado. Foi apenas neste momento que ele realmente sentiu como se estivesse pisando em solo firme, com os pés firmemente plantados. Ele correu em direção à sombra, tropeçou em sua pressa e rolou na lama. Mas isso não impediu seu progresso. Ele se levantou e caiu aos pés de Cyrus. O que você está fazendo? Cyrus ficou surpreso ao ver Ron curvando-se tão cerimoniosamente em seu encontro e olhou para ele com espanto. Você está bem, Ginny? Nem um fio de cabelo ferido. Cyrus não corrigiu a forma como
Ron o chamou, apenas sacudiu o cabelo para mostrar que estava bem. Aquelas aranhas não queriam me deixar ir, pensando que seus números poderiam me cansar, então apenas levei um tempinho para matar todas elas. Ele disse casualmente o que fez tanto Harry quanto Ron se sentirem um pouco horrorizados. Tanto que essas duas crianças bobas de repente perceberam que deveriam se preocupar mais com as aranhas do que um com o outro. Matou todas elas. Aposto que Hagrid ficará muito triste quando sair da prisão. Triste? Talvez se aquelas aranhas tivessem nos comido, ele não ficaria triste. Ron reclamou, está quase amanhecendo, devemos nos apressar de volta. Caso contrário, não será bom se os professores nos pegarem. Harry jogou a capa da invisibilidade sobre Ron, e Cyrus lançou um feitiço. Depois de retornarem à torre da Grifinória, eles não voltaram para seus quartos, mas simplesmente descansaram no sofá da sala comunal. Cyrus deu a Harry e Ron uma garrafa grande de poção de vitalidade para cada, fazendo-se sentirem um pouco mais enérgicos. Harry também aproveitou o tempo antes que os outros acordassem para contar a Cyrus sua teoria. Foi de fato Murta quem foi morta há 50 anos, mas receio que ela não tenha nenhuma pista, caso contrário a injustiça de Hagrid teria sido limpa há muito tempo. Cyrus disse se desculpando. Não se sinta culpado, não é sua culpa. Criar uma acromântula em Hogwarts não é melhor do que criar qualquer outro monstro. Ron ainda guardava muito ressentimento em relação a Hagrid, mas ninguém que encontrasse tal situação seria mais perdoador do que ele. Não importa o que aconteça, ainda temos que tentar. Harry não queria perder nem a menor oportunidade. Estivemos naquele banheiro, a apenas 3 boxes de distância dela, e nem pudemos perguntar a ela. Ron disse angustiado. Agora, esses dias, apenas encontrar aranhas foi o suficiente para eles. E agora eles querem evitar os professores por um longo tempo e entrar furtivamente no banheiro feminino? É simplesmente impossível. A professora McGonagall quase proibiu os alunos de irem a qualquer lugar não relacionado aos dormitórios, salas de aula ou ao salão principal. Sem mencionar que este banheiro feminino não ficava em nenhum outro lugar senão bem ao lado da cena do primeiro ataque. Podemos ir à noite com a capa da invisibilidade, como hoje, disse Harry. Não é a mesma coisa dentro do castelo e fora dele. E você não pode se comunicar com Murta enquanto estiver usando a capa da invisibilidade. Ela definitivamente não gostaria disso. Cyrus disse, ela é sensível demais, ela vai chorar e fazer um escândalo por qualquer coisa, o que certamente atrairá os professores. Você sabe como é, Harry, o assassino sempre volta à cena do crime, e então seremos incapazes de nos explicar. Harry e Ron suspiraram simultaneamente. Cyrus certamente tinha uma maneira de eles evitarem o olhar dos professores e se comunicarem com Murta, mas ainda não. Ele ainda tinha uma última preparação para completar. Tendo sacrificado tantas vidas de acromântulas, a pedra filosofal parecia estar tomando forma, mas ainda precisava de algum tempo para se solidificar totalmente. Ele também precisava encontrar uma oportunidade para esconder a vida não formada no caldeirão dentro da sala precisa, aguardando o momento da verdadeira transformação. E não demoraria muito agora. Receio que não demorará muito até que Tom tome uma atitude. Dumbledore estava na borda do Lago Negro, olhando de longe para o antigo e enorme castelo envolto em escuridão. Na outra extremidade da floresta proibida, a luz fraca do amanhecer começara lentamente a afastar a escuridão, e uma névoa leve permeava a floresta, mas ainda levaria algum tempo para o céu clarear completamente. Dumbledore estava esperando. Mais de um mês havia se passado desde que ele deixou Hogwarts, e ele certamente não estivera ocioso. Nesses dias, ele primeiro visitou os conselheiros da escola, tentando convencê-los a retirar sua proposta anterior. Isso foi muito mais fácil do que ele imaginava, porque vários conselheiros concordaram com a proposta de Malfoy não porque realmente quisessem expulsá-lo, mas porque foram ameaçados por Malfoy e assinaram sob coação. Agora, Dumbledore já havia obtido os documentos dos conselheiros concordando com sua permanência contínua como diretor, mas ele não havia revelado este assunto, nem havia retornado a Hogwarts. Ele estava esperando por um momento oportuno para evitar alertar o inimigo, e ele acreditava que este momento chegaria muito em breve. Mesmo que ele próprio não estivesse em Hogwarts, Dumbledore ainda tinha várias maneiras de obter informações dentro da escola. Sem mencionar que 3 dos 4 chefes das casas, liderados pela professora McGonagall, eram leais a ele, e mesmo Snape não tinha motivos para traí-lo e retornar ao abraço do Lorde das Trevas. Além disso, na realidade, a decisão do conselho escolar não poderia afetar o fato de que ele era o verdadeiro diretor reconhecido pelo castelo de Hogwarts. Parecia que ele havia sido expulso, mas na realidade, os mecanismos, retratos, esculturas no castelo, todos eram leais a ele. O que ele disse a Harry na época? Apenas quando todos aqui me traírem é que eu terei realmente deixado esta escola. Isso se referia a mais do que apenas Harry sozinho. Agora, Dumbledore estava esperando por um sinal. Ele acreditava que com a personalidade de Tom Riddle, ele não desistiria facilmente e no próximo ataque, a outra parte certamente revelaria suas verdadeiras cores. Mas antes disso, ele tinha uma última preparação a fazer. Ele se virou, e a luz do amanhecer surgiu atrás dele, como se ele estivesse envolto em um manto de luz matinal. Capítulo 78. Indo para a Câmara Secreta. Ministério da Magia. Quando Fudge chegou tranquilamente ao Ministério da Magia para trabalhar, Dumbledore já o esperava em seu escritório há muito tempo. Dumbledore? Fudge assustou-se, sentindo a trepidação de um aluno do ensino fundamental vendo seu professor de sala. Por que você está aqui? Ele parecia muito inquieto, colocando sua cartola no cabide com grande reserva. Durante os mais de um mês em que Dumbledore esteve fora, Fudge sentiu uma sensação de facilidade sem precedentes. Ele não precisava buscar a opinião da outra parte, e todas as políticas eram decididas por ele mesmo. Para ser honesto, foi a primeira vez desde que assumiu o cargo que ele realmente sentiu que era o ministro da magia. Antes disso, ele parecia mais um fantoche de Dumbledore. O tempo passou e parece que nenhum erro ocorreu, certo? Fudge não queria ver Dumbledore retornar. Era melhor para ele sem Dumbledore. Embora tenha sido Malfoy quem expulsou Dumbledore, o próprio Fudge era agora um beneficiário. Então, naturalmente, ele se sentiu um pouco culpado ao ver Dumbledore. Vim buscar alguns itens, Fudge. Eu acho, Lord Voldemort. O rosto de Fudge empalideceu e ele disse tremulamente, por favor, não mencione esse nome, Dumbledore. Dumbledore disse severamente, eu sei que esse nome deixou pânico e morte demais naqueles anos, mas agora é apenas um nome. Temê-lo apenas exacerba o próprio medo, o que não traz benefício algum. Eu acho que deveríamos falar sobre porque você veio especificamente aqui, disse Fudge, suando na testa, pulando o assunto. Dumbledore só pôde continuar.
Quero saber, a varinha dele ainda deve estar guardada no Ministério da Magia, certo? Ninguém veio aqui para roubá-la, veio? O Ministério da Magia possui um departamento especial dedicado a armazenar as varinhas de alguns criminosos. Muitas varinhas de comensais da morte presos em Azkaban permanecem bem preservadas no Ministério da Magia até hoje. O Ministério da Magia geralmente não utiliza a quebra da varinha como punição para bruxos de sangue puro, porque para bruxos de sangue puro, conseguir uma varinha nova é fácil demais. Nem todos acreditam na ideia de que a varinha escolhe o bruxo. Sim, a varinha daquela pessoa, é claro, é mantida com a maior segurança, é só que, eu só queria confirmar, Fudge, e também Dumbledore piscou, também quero recuperar algo para outro aluno com antecedência. A fonte da vida ainda requer algum artesanato e etapas para se condensar na pedra filosofal, mas tendo resolvido o maior problema, o resto não é grande coisa. 2 dias antes de a mandrágora amadurecer completamente, a fonte da vida, carmesim no caldeirão finalmente se condensou em uma pedra prismática e irregular, de um vermelho brilhante mas um tanto turva. Era como um pequeno cristal vermelho ou uma semente de romã madura. Finalmente um sucesso. Cyrus segurou a pedra filosofal com entusiasmo. A magia contida na pedra era suficiente para refinar um suprimento infinito de elixir da vida, e transmutar objetos em ouro era algo sem esforço. Ele testou brevemente e imediatamente transformou uma mesa em ouro. Não apenas a aparência, Cyrus cortou a mesa e até o interior havia se transformado em ouro. Então, ele extraiu um frasco de poção vermelho sangue da pedra filosofal e bebeu tudo. Enquanto o sangue escaldante fluía por sua garganta, Cyrus sentiu claramente uma onda de magia da vida começar a se espalhar pelo corpo de Ginny, preenchendo a parte de sua vida que estava faltando anteriormente. A pedra filosofal estava verdadeiramente completa. No entanto, se a pedra filosofal pode realmente criar um corpo vibrante, vivo e pulsante ainda é um mistério. Lord Voldemort cobiçou a pedra filosofal, mas no final das contas não teve sucesso. Mas Cyrus não tinha mais tempo para esperar. Na tarde do dia anterior ao amadurecimento da mandrágora, Harry e Ron encontraram uma oportunidade para ir ao banheiro. Cyrus não queria que eles descobrissem a localização da câmara secreta neste momento crítico, e além disso, Hermione ainda tem algo para lhe dizer na ala hospitalar, sussurrou ele, lançando um feitiço de desilusão em si mesmo, segurando firmemente o mapa do maroto em sua mão. A essa altura, sua respiração ficou mais pesada. Ele sabia que isso não era nervosismo, mas excitação. A professora McGonagall está patrulhando o 3º andar, eu preciso fazer um barulho para atraí-la. Cyrus caminhou rapidamente pelo castelo, e em uma esquina no 5º andar, encontrou Lockhart, que mexia constantemente no cabelo enquanto caminhava de volta para seu escritório. Então ele viu Harry e Ron deixando furtivamente o grupo da Grifinória e entrando em um pequeno caminho. Não deveríamos trazer o Sr. Riddle junto? Ele ouviu Ron perguntar baixinho a Harry. Quero dizer, ele e Murta eram alunos da mesma época. Talvez Murta se abrisse mais se visse alguém que teve uma experiência semelhante à dela. Mas não temos tempo, lembrou-lhe Harry. Ginny não está no mesmo ano que nós. Você tem razão, disse Ron. Eles nem tiveram a chance de voltar e pegar a capa da invisibilidade. Cyrus passou pelos dois e de repente Harry parou, olhando para trás. Ele parecia ter visto uma sombra familiar, e um sentimento estranho surgiu dentro dele, como se naquele momento ele tivesse passado por seu próprio destino. Mas não havia nada lá, apenas um raio de sol entrando e poeira dançando levemente no corredor vazio. O que foi? Ron perguntou. Nada, vamos. Os dois não ousaram demorar muito, mas Cyrus virou a esquina e deliberadamente fez um som, atraindo a professora McGonagall. Potter, Weasley, o que vocês estão fazendo? Os lábios da professora McGonagall eram uma linha fina enquanto ela olhava severamente para os dois. Ouvi dizer que vocês dois pareciam estar indo a algum lugar? Nós queríamos, Ron gaguejou, nós queríamos ir para ver. Hermione, Harry interrompeu. Ron e a professora McGonagall olharam para ele. Não a vemos há muito tempo, professora, disse Harry, pisando no pé de Ron, e depois continuou de uma vez. Nós só queríamos entrar furtivamente na ala hospitalar para dizer a ela que a mandrágora está quase crescida e para dizer a ela para não se preocupar. Cyrus ouviu a professora McGonagall quase chorar, comovida pelos dois. Ele continuou avançando, dissipando o feitiço de desilusão na entrada do banheiro. Ele olhou para a parede do corredor. As palavras que ele havia deixado lá da última vez ainda estavam lá, como se ninguém em todo o castelo pudesse limpá-las. Desta vez, ele precisava deixar algo novo. Seus ossos permanecerão na câmara secreta para sempre. As palavras em vermelho vivo, como se escritas em sangue, perfuraram com medo cada pessoa que as viu. Capítulo 79. Crescendo em segredos e mentiras. Cyrus entrou no banheiro. Você de novo. Murta por acaso estava no banheiro hoje, e ela parecia descontente, olhando feio para Ginny com a cabeça inclinada. Ela não gostava particularmente dessa garota que era mais bonita que ela. Você pode ficar quieta, Murta. Cyrus apontou sua varinha para ela, dando um leve movimento, feitiço confundo. Murta imediatamente agiu como se não o tivesse visto, recuando atordoada para o sanitário onde costumava ficar. Cyrus caminhou rapidamente até a torneira que não funcionava e falou em ofidioglossia. A câmara secreta se abriu. Ele passou pelo longo e escorregadio escorregador, caminhou pelo túnel de pedra lamacento cheio de carcaças de ratos e abriu a segunda porta com ofidioglossia. Durante este processo, Cyrus deliberadamente libertou a alma de Ginny. Neste momento, a garotinha assistia em prantos enquanto Cyrus completava tudo, finalmente entrando naquela sala longa e mal iluminada. Ela era como uma alma que havia sido extraída, como um jogador incapaz de controlar seu próprio personagem, apenas assistindo passivamente a tudo que Cyrus estava disposto a mostrar a ela. Uma sala com pilares de pedra esculpidos com muitas serpentes enroladas e entrelaçadas. Os pilares erguiam-se, sustentando um teto que se dissolvia na escuridão no alto, projetando sombras longas e sinistras por toda a sala, que estava cheia de uma misteriosa névoa verde. Mesmo de uma perspectiva de terceira pessoa, Ginny ainda sentia uma quantidade incomum de medo. No entanto, o que a deixou ainda mais de coração partido foi o próprio Cyrus. Enganada. Essas 3 palavras brilharam dolorosamente na mente de Ginny. A verdade foi revelada, Sr. Riddle era o herdeiro. Tanto o ataque de 50 anos atrás quanto o atual foram obra dele. Era realmente inacreditável que ele tivesse se juntado a ela tão seriamente na busca pelo culpado. Certamente naquela época, o Sr. Riddle devia estar zombando de sua tolice em seu coração, certo?
Você finalmente descobriu? Cyrus leu facilmente os pensamentos de Ginny enquanto avançava lentamente entre os gigantescos pilares envoltos por serpentes. Cada passo que ele dava criava ecos ocos e ressonantes contra as paredes sombrias e sinistras. Sua expressão permanecia vazia, ou melhor, a expressão de Cyrus era sempre solene, como se ele estivesse realizando algum ritual terrível. As órbitas vazias das fileiras de serpentes de pedra em ambos os lados pareciam vigiá-lo constantemente, como súditos leais e respeitosos. Quando ele alcançou o paralelo com o último par de pilares, uma estátua tão alta quanto a própria sala apareceu abruptamente diante dele, pressionada contra a parede escura atrás dela. Era um rosto envelhecido de macaco com uma barba rala e longa que quase alcançava a bainha do hobby de bruxo esculpido em pedra, e dois grandes pés acinzentados repousavam no chão liso da sala. Esta era a estátua de Slytherin. Senhor Ridley. Ginny chorou de tristeza. A essa altura, ela percebeu que havia recuperado algum controle sobre seu corpo, embora não pudesse controlar suas ações. Suas expressões faciais eram totalmente exibidas, revelando um rosto manchado de lágrimas. Senhor Ridley, eu pensei que éramos amigos. Eu não nego isso, Ginny. Cyrus parecia estar se retirando inteiramente do corpo de Ginny, enquanto fios prateados translúcidos como névoa surgindo se desprendiam da forma de Ginny, entrelaçando-se diante dela para criar a ilusão de outra forma. Ele parecia bonito e gentil, mais atraente do que qualquer garoto na escola. No entanto, talvez tal pessoa seja mais habilidosa em utilizar suas vantagens. Sou muito grato por sua confiança. Se não fosse por você, eu provavelmente ainda estaria preso naquele diário. Cyrus estava muito feliz por dentro, mas quando viu a expressão triste de Ginny, sentiu-se um pouco pesado. Para ser honesto, ele realmente considerava Ginny uma amiga e nunca teve a intenção de prejudicá-la. Se a Pedra Filosofal não tivesse sido criada com sucesso, ele ainda teria deixado Ginny na câmara secreta para aguardar o resgate de Harry, enquanto ele próprio teria partido com seu corpo ainda não totalmente ressuscitado. Felizmente, com a Pedra Filosofal, ele poderia fazer ainda mais. Mas agora, como amigo, ele ainda tinha um último conselho para esta garotinha imprudente. Você me enganou. Ginny rugiu furiosamente como uma leoa enlouquecida. Nós confiamos em você. Pensamos que você nos ajudaria a encontrar o culpado. Mas você quer dizer decepção? Cyrus revelou um sorriso misterioso. Todos nós crescemos em meio a segredos e mentiras, Ginny. Ele disse suavemente. Acredito que através disso você deva pelo menos saber que nunca deve confiar em algo que tem mente própria. Você deve saber que não deve abrir facilmente seu coração a um item mágico. Lembre-se, guarde segredos para si mesma e dê mentiras aos outros. Cyrus era como um professor gentil, mas no momento seguinte seu rosto mudou. Desde que você sobreviva ao dia de hoje. Claro, ele não poderia realmente matar Ginny. Ele estava apenas tentando assustá-la para que ela se lembrasse desta lição mais profundamente. Este pequeno leão era imprudente demais, e ele temia que Ginny pudesse confiar em outras coisas sencientes no futuro. Ginny sentiu uma dor incomum, como se algo estivesse sendo retirado de seu corpo, de dentro de suas veias, das profundezas de sua medula óssea, das partes mais ocultas de seu coração. Sua consciência gradualmente tornou-se confusa e sua visão começou a embaçar. Ela apenas viu que a sombra anteriormente não tão real do Sr. Ridon agora parecia tangível, mas quando ela estendeu a mão para segurá-lo firmemente, percebeu que a distância entre eles crescia ainda mais. Apenas um rosto borrado e indiferente e uma escuridão profunda permaneceram. Splash! Sua visão escureceu e seu pequeno corpo caiu para frente. Cyrus deu um passo à frente, segurando-a antes que Ginny atingisse o chão. Então, ele pegou um cristal vermelho turvo. A força vital dentro da pedra fluía. O poderoso poder da Pedra Filosofal foi completamente liberado neste momento. A magia vermelho-sangue, como corante, coloriu imediatamente os fios prateados com seu próprio matiz ao contato. Cyrus primeiro colocou a Pedra Filosofal no peito de Ginny. O poder da Pedra Filosofal restaurou a força vital que Ginny havia perdido durante este período. Sua tez pálida tornou-se rosada pela magia da Pedra Filosofal, e seu lindo cabelo ruivo era como uma chama ardente, cheio de vitalidade e vida. Ela parecia estar dormindo pacificamente, imersa em um sonho doce. Cyrus olhou para seu rosto calmo e sussurrou, desculpe. Então, ele inclinou a cabeça para trás e engoliu a Pedra Filosofal, que tinha o tamanho do punho de um bebê. A Pedra Filosofal escaldante tornou-se seu coração, e cada batida transmitia o poder da vida a cada canto deste corpo. A magia surgindo entrelaçou-se em uma densa rede de vasos sanguíneos, condensando-se em ossos e músculos. Ele ressuscitou. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!